falando sobre o suicídio. E esse é um tema que me toca muito, é um tema que mexe muito comigo por questões muito pessoais, né? Mas eu queria falar das principais coisas que fazem com que uma pessoa decida acabar ou minar com as suas chances ou chegar a esse ponto. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar o suicídio. O suicídio não é uma coisa de fracos, de pessoas fracas, não é uma coisa de pessoas que estão, perderam o sentido da vida, não estão com vontade. Não é isso, a gente precisa muito desmistificar, assim como a depressão, que a gente também tem que desmistificar, parar de pensar que para a pessoa estar no estado de depressão, para a pessoa estar nesse estado é porque é uma pessoa fraca, porque se vitimiza ou porque vê tudo pela negativa. Não são todas as pessoas que estão nesse estado e que entraram nesse estado por estarem assim. Existe uma maior probabilidade das pessoas negativas, que veem as coisas pela negativa, ficarem num estado depressivo? Existe. Existe um maior fator para as pessoas que não veem saídas positivas na sua vida acabarem cometendo suicídio? Provavelmente sim, mas esse não é o fator determinante. Isso não é o que acontece com a maior parte das pessoas. As pessoas acabam por tomar ter essa ação como a última ponta. É a última ponta dessa corda, desse fio, né? Desse fio de ligação com a vida. E muitas pesquisas nos revelam, a última pesquisa até de Harvard que eu tive lendo falava sobre a maior parte das pessoas que tentam um suicídio realmente não estão querendo acabar com a vida. Estão querendo solucionar um problema. Olha que louco. Solucionar um problema. Para elas, aquilo é o ato de solucionar, de resolver um problema. Então, a única coisa que fez com que elas tentassem ou que cometessem esse ato é o fato delas terem visto isso como a solução de um problema. Então, vamos começar falando hoje sobre quando as possibilidades escasseiam à nossa frente, quando a gente não consegue ver outros. Seja muito bem-vinda, Manuela, né? Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Nós estamos falando sobre suicídio e depressão, sobre quais os principais fatores que a gente consegue identificar, que foram os temas que me pediram no dia de ontem. Então, como que a gente consegue identificar a pessoa que está chegando num estado desse? Volto a dizer, né? O fato de você querer solucionar um problema é muito mais leve do que você querer cometer um suicídio. Então, a pessoa, quando ela vai cometer um ato de suicídio, segundo as pesquisas, ela tem a probabilidade de apenas estar querendo sanar um problema. Então, se ela está querendo sanar um problema, se ela está ali com o desejo de sanar um problema, não é porque ela é uma pessoa fraca, é porque ela simplesmente não está vendo saídas. Eu gostaria aqui de aproveitar, né? Eu tenho cerca de 3 ou 4 pessoas que estão no Insta nesse momento e que falando comigo, que estão num momento em que não estão vendo mais saídas para os seus problemas. Duas delas já tentaram, algumas vezes, cometer um ato contra a sua própria vida. E eu queria pedir imensamente que vocês lembrassem do que vocês podem fazer para solucionar esse problema. Porque às vezes a gente se limita a entender o lugar em que nós estamos. Mas há sempre uma possibilidade. A questão é que para tudo que você escolhe na sua vida, no mínimo terão 5 ações contrárias dizendo para você que aquilo não vai dar certo. É o que eu chamo de falsas crenças. Terão no mínimo 5 falsas crenças quando você vai acordar de manhã para ir para o trabalho. Imagina que você está começando a sua rotina de trabalho e logo que você está começando, o despertador toca e você vou dormir só mais 5 minutos. Aí você reprograma o despertador. E daí de repente você fala, nossa, mas tá tão frio, eu ia começar hoje isso, ou ia fazer hoje uma ação, eu posso fazer um pouquinho mais tarde. Então o seu próprio cérebro já começa a ligar os autossabotadores, dizendo para você que você pode protelar mais um pouco, que você pode adiar. E com isso a gente vai tendo tendência de adiar várias coisas da nossa vida. Seja bem-vinda, bom dia, Tereza. Então a gente vai adiando várias coisas da nossa vida. E quando a gente começa nesse desencadear de adiamentos consecutivos, a gente vai perdendo o sentido, o significado. E o significado pode estar em coisas simples. Então eu tenho desde mulheres que falam para mim, a única coisa que me faz estar ainda nesse mundo são os meus netos, são os meus filhos, as pessoas que vivem perto de mim, ou pessoas que já nem aí acham um sentido.
Por quê? Porque essas pessoas adiaram tantas coisas dentro delas que elas acabaram deixando de ver uma motivação que as coloque ali. Porque elas deixaram com que essas 5 vozes, essas 5 falsas crenças falassem mais alto do que elas mesmas. Então, como que a gente consegue identificar uma pessoa quando ela está prestes a cometer um ato de suicídio ou quando ela está entendendo que já não há saída? A primeira coisa, a gente precisa começar a conversar mais com as pessoas, a entender as expressões. Nós, seres humanos, e nós, mulheres principalmente, fomos feitas para nos encaparmos socialmente, para chegar ali com cara de que está tudo bem, mas por dentro, a maior parte das vezes, nós estamos num caco. Então, ninguém vai chegar perguntando para você, você está bem? E você vai dizer, ai, tô péssima. Olha, inclusive, acabei de pegar uma caixa de remédios e eu tô pensando em fazer isso. Dificilmente essa pessoa vai dar um indício tão grande. Porque se ela quiser isso, se ela falar, as pessoas que falam sobre que vão cometer o suicídio, bom dia, bom dia. As pessoas que falam que vão cometer suicídio, de fato, elas estão querendo se suicidar. Elas não estão falando aquilo para mover o seu coração e você se sensibilizar com a causa delas e assim você ajudá-las. Não. Elas estão falando isso talvez porque dentro delas está tudo resolvido, mas o coração e a mente estão em luta naquele momento. É a mente dizendo, vai, acabou, não tem mais hipótese, e o coração dizendo, pelo amor de Deus, fala para alguém pode te ajudar você a solucionar as coisas.